Salve estrategistas! Mais um dia de live 2 de 30. Hoje nós vamos falar sobre o papel do assessor na construção de presença digital e reputação. A live de hoje é especial, tão especial que hoje, tô aqui com uma espumantinha porque, a live hoje vai ser muito boa. E aí eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa live. Eu acabei reduzindo, então a gente vai se adaptando, né? A gente vai se adaptando aí aos formatos. Eu reduzi de 10 para 5 perguntas. Então são 5 perguntas assim, supra-sumo do tema que eu quero saber. No caso, hoje, o tema é construção de presença digital e reputação. Então, eu vou trazer uma especialista que já está aqui comigo, que vai falar sobre construção de presença digital e reputação. Esse é um tema muito importante e é um tema necessário nesse momento. Por quê? Porque a gente tem aí, nós temos duas questões, né? Parlamentares que entraram agora e precisam aumentar a visibilidade, então os em vigência de mandato, e ano que vem é ano eleitoral. Então precisa. O fato é que a construção da sua presença digital, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu trabalho muito isso, a minha presença digital é muito importante. E a construção da reputação é importante. Por quê? Porque é a reputação que vai segurar ali uma grande comunidade, para que quando você precisar da defesa dessa comunidade, ela vai estar ali. Então o assessor ele tem que saber muito como estabelecer uma presença digital coerente, coerente que eu falo é assim, é trazer a essência do político. A Denise ontem já falou na nossa live sobre trazer a essência, então construir uma presença digital coerente, ter pontos de contato, né? Quem aqui eu já chamo a minha convidada e já faço a abertura, porque eu vou fazer cortes dessa live, tá? Quem aqui tá na minha lista de transmissão no WhatsApp? Quero saber. Fala aqui, eu. Fala, enquanto isso eu vou dar uma bicadinha aqui. Quem aqui tá na minha lista de transmissão? Quero ver. Quem aqui recebeu e-mail meu avisando que hoje tinha live? Também quero saber. Coloca pra mim aí, eu. Estão me ouvindo, gente? Depois de meia hora, né, eu pergunto, né, se as pessoas estão me ouvindo, né? Olha lá, eu. Fala pra mim, WhatsApp ou e-mail, ou os dois? Conta pra mim. Fer, já aceito tu aí, tá? Olha lá. A Joyce, a Bia, Sony, conta pra mim, WhatsApp ou e-mail? Gente, tá tudo no link da bio. Quero fazer parte da newsletter da tia. Tá lá no link da bio. Quero fazer parte da lista de transmissão. Tá lá no link da bio. Olha lá, os dois. Recebi e-mail. O que isso tem a ver, né, com o papel do assessor hoje? Presença, pontos de contato. A especialista vai... Indico você pro mundo, obrigada. A especialista vai falar melhor do que eu sobre isso, mas o que eu quero dizer para vocês é isso, né? Estabelecer presença digital e pontos de contatos e reputação. Essa semana a gente teve um caso, que foi o caso de um perfil fake criado no meu nome, com a minha foto, com a minha bio. Como é que a gente derrubou isso? A gente derrubou com a ajuda da comunidade. E como é que foi criada essa comunidade? Além da conexão, a reputação. Então, em 24 horas a gente derrubou agradeço todos vocês que denunciaram, a gente derrubou o perfil. Por quê? Porque eu tenho, além de uma reputação, né? A conexão e a reputação são as duas coisas. Então, por isso que é importante. E é por isso que essa live se faz necessária. A live vai durar 30 minutos, ou seja, até as 20h35. Eu vou fazer 5 perguntas para minha convidada, ela vai se apresentar. Vou fazer 5 perguntas e no finalzinho eu deixo um espacinho para perguntas, tá joia? Então, vamos lá agora. E reputação. Olá. Minha convidada está aqui agora. Olá, Fernanda. Vamos fazer o teste de som para ver se está tudo certinho, porque aqui é uma live, então, quem sabe... Olá, boa noite, Zé. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Olá, todo mundo que está aqui. Eu sempre sigo, né? Você morro de rir com os memes e a vida de assessor. E hoje é uma honra muito grande estar aqui partilhando um pouquinho da minha história e a gente poder, né, aprender também um pouco juntas. Meu nome é Fernanda
News. Eu trabalho como assessora no Senado atualmente, assessora de comunicação, coordenação de comunicação. E eu sou especialista em construção de presença e reputação digital para políticos e figuras públicas. E tenho também, faço parte de um coletivo de mulheres digitais, onde a gente trabalha todas com política e a gente todas trabalhamos na área de comunicação política digital. Tá dando, o pessoal tá dizendo No que tá áudio? dando um delayzinho deixa eu, gente, Não se estou me der delay ouvindo? agora, eu vou trocar aqui. Peraí. Se der delay, eu vou trocar também. O pessoal falou que tá. Deixa eu mudar aqui de lugar. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Só vamos testar, então, esse momentinho de testar aí, né? Mais 3 minutinhos pra gente testar. O pessoal que tá assistindo, vai dizendo se tá bom. Tá melhor se agora. Falaram que o áudio tá falhando, eu acho que agora talvez esteja melhor. O áudio da Fernanda tá picotando um pouquinho. Certo. Falaram. Vamos ver. Vamos continuar falando. Então, para quem não ouviu, né? Se não estiver picotando mais, meu nome é Fernanda Cornils e eu trabalho com construção de presença e reputação digital de políticos e figuras públicas, né? Trabalho assim, e também estudo, né? Trabalho também com construção de narrativas digitais. Então, tenho tanto essa parte, né, de storytelling na comunicação política, como essa parte aí prática no dia a dia de carregar o piano como assessora mesmo, parlamentar, e trabalhando justamente com construção de presença e reputação digital. Melhorou o áudio? Tá realmente no campo de batalha. Sim, o pessoal falou que melhorou bem, agora a gente segue. Então, você realmente é uma pessoa que está ali no campo de batalha, construindo imagens de políticos, preservando imagens de políticos isso. E ampliando a presença digital. E também nesse caminho, né, aproximando eleitores e políticos, né? Porque quando a gente trabalha nas redes, né, nos canais digitais, a gente faz esse caminho aí e aprendendo também diariamente. Fer, conta para mim, antes da gente começar, né, porque você vai mostrar todo o seu conhecimento, conta para mim a sua formação, como é que você começou a estudar o tema, porque às vezes o assessor ele está interessado em aprender sobre o tema e eu recebo muitas perguntas de assessores, o que eu devo estudar? Será que eu tenho que fazer uma formação? Então conta para mim um pouquinho a sua jornada de aprendizado para chegar até onde você eu chegou. Comecei assim, eu fiz uma carreira acadêmica, né? Onde eu estudei comunicação, fiz mestrado, especialização, doutorado e sempre fui professora. E nesse caminho eu fui trabalhando muito com construção de narrativa, era um assunto que eu sempre achei bem interessante. E eu via que quando eu estava dando aula, assim, era impossível ganhar das telas brilhantes dos celulares, né? Então, em vez de ficar, desliga o celular, eu falei, não, eu tenho que aprender a me comunicar nesse caminho, e esse é um caminho para a gente conseguir grandes públicos, né? Então, eu comecei a estudar marketing digital e toda a parte de Google, de indexação, tudo isso. E depois, né, abri uma empresa que trabalhava justamente essa parte de marketing digital, mais para construção de pessoas mesmo, né, de marca pessoal e tal. E aí eu sempre fui apaixonada por política. E aí foi inevitável, eu moro em Brasília também, né? Começar a trabalhar com políticos. E a gente hoje tem um coletivo, né? Que são 5 mulheres que a gente trabalha com política no Congresso. E abrimos, né, a políticos digitais, já tem um tempinho, e a gente trabalha especificamente construindo, né, presença e reputação digital. Mas eu vejo uma coisa assim, bem entre nós, né? Eu fiz a carreira acadêmica inteira, né? Eu fui até pós-doc, e eu vejo isso com nós mulheres, a gente sempre acha que tem que estudar muito, né? E realmente é bom estudar, a gente precisa, mas a gente precisa também aplicar, porque a maior parte de nós, a gente estudou já bastante, a gente sabe, a gente tem que aplicar e correr, né, para aplicar aquilo que a gente vem aprendendo, né?
Então, hoje, por exemplo, eu invisto mais em mentorias e nesse tipo de cursos, né? Porque eu fico vendo muita mulher. Ah, Fer, deu uma travadinha. Deu uma travadinha, Fer. Deu uma travadinha. Foi. Bora lá, vamos que vamos. Fer, mas você falou uma coisa que eu achei assim bem importante, né? Isso eu vejo muito com mulher, e eu falo, né, como mulher também, é que a gente acha que o tempo todo tem que estar estudando. A gente tem uma grande síndrome da impostora, sabe? O tempo todo a gente acha que nunca sabe tudo, a gente acha que nunca, enfim. Como é que eu consegui mudar um pouquinho essa mentalidade? Tendo o retorno do investimento. Então, eu invisto no meu conhecimento, não importa o que seja, é um curso, é um livro, pode ser uma pós, pode ser o que for. Eu coloco isso na ponta do lápis. Quanto que eu paguei por isso? Paguei X. Onde é que eu vou conseguir o retorno desse investimento? Aqui. Onde é que eu vou aplicar isso? Aqui. E aí me facilitou um pouco mais essa síndrome da impostora de... Por quê? Porque daí eu não compro mais cursos sem eu ter voltado para mim o retorno daquele curso, não compro mais livros. Por quê? Porque eu tenho que ter o retorno do investimento. Então, a gente que trabalha muito, né, com conhecimento, a gente precisa ter, comecem a pensar assim, que eu acho que pode ajudar bastante. Mas, Fer, vamos lá. Vou começar com as perguntas, então, para você, tá? E a partir de agora a gente começa a correr os 30 minutinhos aqui. A primeira coisa que eu quero saber é como é que você escreveria o papel do assessor na o papel criação do da assessor é presença e fundamental e reputação eu digital? sempre falo que se a gente for dividir assim, são 7 itens que o assessor tem que cuidar, né? Principais para a presença e a reputação digital do seu assessorado, né? 7. O primeiro é a frequência e a presença nos canais digitais, que são vários, né? O segundo é qual que o posicionamento do seu, né, assessorado, do seu político, que a gente chama, né, meu político, esteja claro. Então, se você abrir ali uma rede social, abrir um site, o que for, você vai saber o que defende, o que pensa. Editorial. Deu uma travadinha aqui para mim. Primeiro Então é vamos a lá, presença e a recapitulando. frequência nos Primeiro canais é digitais. O segundo é que o posicionamento fique claro, né? Que a gente tem que saber, bater o olho e saber qual é o posicionamento daquele político. O terceiro é a linha editorial, né? Cada canal tem uma linha editorial. O quarto é a imagem e a marca pessoal, né? A gente também tem que cuidar disso, né? Se está visivelmente interessante, se está comunicando bem a imagem. O terceiro é o relacionamento com a mídia. Não, o quarto. Um, dois, três, quatro. O quinto é o relacionamento com a mídia. Você vê, mas é mídia tradicional e é reputação digital. Hoje você ouve muito, se manifestou por uma rede social, né? Hoje teve um caso do ministro especial Celso Amorim. Ele foi à Venezuela e está um maior bafafá porque o que aconteceu não foi avisado, a gente não sabia, a imprensa aqui, mas por que vazou? Porque o Maduro postou um Twitter com ele. Então, a gente tem uma rede social o tempo todo pautando a mídia, então é importante isso também, né? O sexto é que os resultados da atuação daquele político, vamos falar, por exemplo, um deputado federal, estejam ali nas redes, você consiga ver os resultados. E o sétimo é a relação e a interação, né, entre o eleitor, o usuário e a audiência e esse político. Então, são 7 pontos que eu acho que são essenciais para a construção da presença e reputação digital e que o assessor cuida disso. Né? Bastante coisa, né? Fer, eu tô assim até um pouco bugada aqui com esse. Então, assim, vocês conseguiram entender o papel do assessor em cada item desse? E o que eu vejo, Fer, me corrija se eu estiver errada, o que eu vejo dentro de tudo que você falou, me veio uma palavra que ficou Sim. piscando aqui na minha cabeça, que é conexão. Conexão. Para você criar presença digital, para você criar reputação, tem que ter conexão. Você vai ter conexão entre o político e a essência dele, você vai ter conexão entre o político e a imprensa, você vai ter conexão entre o político e o Não, tá cidadão, o certíssima. É isso mesmo. A eleitor. gente precisa Tô criar essa errada, não tô? É conexão, né? isso? E ela aparece, por exemplo, com posicionamento claro.
Se você sabe, vou dar um exemplo aqui. Você acha que você pode gostar ou não, se é sua opção ou não, mas a Carla Zambelli, ela é a favor ou contra as armas? Você sabe claramente qual é a posição dela. Então, isso são com quem pensa parecido e também com quem O pensa diferente. posicionamento. Você vai, quando o posicionamento é claro, você consegue criar uma conexão. Quando você faz um bom Sim. relacionamento e interação, você cria uma conexão, né? O que leva é a conexão. Fer, vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos usar a palavra conexão e você vai pegar de novo esses 7 itens e vamos falar, ó, a conexão entra Pode nisso ser? aqui, a conexão entra nisso aqui, a conexão entra Vamos. nisso aqui. Pode ser? E a gente é responsável Então, pela bora. presença e a Vamos lá. frequência Primeiro na item, onde rede. entra a Para conexão? você ter nos canais digitais uma conexão com sua audiência, você tem que aparecer, né? Você não vai ter se não aparecer. Então, você tem que criar esse tipo de conexão sendo frequente, né? Por exemplo, com a frequência definida. Quando a gente fala do posicionamento, que é o segundo item, ele também cria conexão, porque você sabe que o eleitor se conecta, né? O voto, inclusive, é definido porque ele se vê ali, né? Então, o posicionamento, ele cria essa conexão autêntica. A imagem, a marca pessoal, a identidade visual, eles criam uma conexão mesmo de você saber bater o olho e saber que é aquela pessoa que está em qualquer canal. Então você tem uma conexão também visual. O relacionamento, quando eu coloco com a mídia, você também cria uma conexão com o canal offline. Né? Que ele está online também, porque a maior parte é blog e tudo, mas também é um outro tipo de conexão, outro espaço que você ocupa. Os resultados, mostrar os resultados ali nos perfis e nos canais digitais, você também cria uma conexão que você mostra o seu trabalho, né? Como você trabalha duro, e aquilo também fica ali evidente. Se você entra numa rede e não tem, você entra no canal digital e não tem, você não sabe o que a pessoa faz. E o final, que eu, basicamente, o mais central na conexão é o relacionamento e interação. A gente é responsável também para que esse relacionamento e interação com, né, o seguidor, o usuário, o eleitor, seja acontecer de forma correta, né? Então, isso aí é uma conexão, porque na rede social a gente perde aquela Uhum. relação que a gente tinha de celebridade e eu estou aqui embaixo aprendendo com você. Você aproxima, né? Somos iguais, estamos em lugares diferentes. Então, conversar faz parte disso. Por isso que é uma ferramenta tão forte, o sétimo item, um relacionamento e interação para criar essa conexão com sua audiência. E eu acredito assim que o posicionamento, a presença digital e a reputação, elas são a base para a construção da conexão. Não adianta você querer criar a conexão sem você fazer sem você preparar ali, né, essa base antes. Fer, e aí eu quero saber, vamos para a parte prática agora. Eu quero saber quais são os principais desafios do assessor hoje. Eu não estou falando do político, eu estou falando quais são os desafios do assessor, porque aqui quem brilha é o assessor. Então a gente vai focar bem no assessor. Quero saber quais são os principais desafios que o assessor enfrenta ao Olha, eu construir a dividi em três presença grupos os digital principais forte para o desafios. O político. primeiro é o próprio político, né? É um desafio, porque ele tem que querer e ele tem que entender o valor que isso tem para ele, né? Então, tem muitos que dizem eu quero, eu quero, eu quero, mas não quero gravar, não quero aparecer, não quero aparecer ali nos stories, né? Eu brinco com alguns clientes, eles falam, mas eu tenho que aparecer mesmo, eu tenho que fazer isso mesmo. Eu digo, não, só se eu quiser ser eleito, né? Senão, não tem problema, não precisa. Então, o desafio é esse. Sim, sim. Uma É. figura pública. Não, Se senão você não tem quiser ser uma problema. figura Mas pública assim, que o o político próprio, é, ele tem que entender não, não, e não. querer, né? E ter ali uma confiança, né? O segundo é o entorno do político. Esse aí, para mim, é o mais difícil de lidar muitas vezes, em muitos casos, que é o quê? São alguns pitaqueiros que estão ali, acham que entendem muito do assunto, porque rede social todo mundo tem, por exemplo. Então, acha que entende muito. Então, às vezes, tem um familiar que acha que entende muito e não tem aquele, né? Sempre é muita gente dando, não é uma coisa, por exemplo, que tem pouca gente que fala a respeito, né? Já que é interação, já que é conexão, tem muita gente falando. Então, é difícil.
muitos especialistas, É, né? A gente tem muito especialista em porque às presença vezes você tem digital, que né, passar ao mais redor de tempo política. Esse eu explicando acredito que é um e grande desafio. convencendo do que às vezes botando a estratégia para frente, né? Então isso é um desafio diário do assessor que carrega o piano. E o terceiro, aí vem um tema mais, assim, você tem o político, tem o entorno do político, né? E tem, em terceiro lugar, aí vem o conhecimento técnico, o conhecimento, né, do que você faz realmente. Você tem que saber usar as ferramentas, as estratégias, construir as narrativas e gostar muito, né? Porque é impossível você conseguir fazer se você não gosta do tema, se você não gosta da política, se você não gosta desse debate. Então, esses são hoje assim, os que eu vejo como principais desafios. O tecnológico também, a gente está tendo aí um boom, né? Tecnológico e às vezes uma mudança na ferramenta. Eu vejo você no TikTok, né? No curso do TikTok, como você vai desde o técnico, né? Até o conteúdo. Então a gente tem que passar por todas essas fases e isso é um desafio. E entender de política. Porque vender uma ideia ou vender um político não é como vender uma roupa, não é como vender a outra, né? Você também tem uma outra responsabilidade ali envolvida. Então seriam assim os três maiores desafios que eu considero que eu atravesso assim há algum tempo. Mas você sabe que, assim, eu acompanho muito, né? Tanto em mentoria, consultoria menos hoje, né? Tô saindo da operação, tanto de consultoria, mas muito em mentoria. E o que eu vejo, né, ao longo dessa jornada, uma coisa que você falou e eu acredito muito, é tem que gostar de política. Por isso que tanta gente espana. Muitas pessoas espanam porque não gostam de Isso. política. Ela está ali por uma oportunidade, está ali por N motivos, né? Mas ela acaba espanando porque ela não gosta. Às vezes não é nem pelo desafio de convencer o político da estratégia, não é nem pelo desafio dos pitaqueiros, é porque a pessoa realmente não gosta de Não política. aguento Eu, mais. inclusive, tive gente da minha equipe que falou: olha, eu estou saindo porque eu não quero mais trabalhar com política. A política não é minha praia. Eu falei: tá tudo bem, tá tudo bem. Eu acredito que esse é um grande desafio. Ela falou aqui, rotina de uma social media, ela falou que tem que ter a habilidade de ler a mente do político também. É que o tempo, acho que você Tem vai que gerando um fit ali e acaba, né? Eu tinha clientes que eu acabava antecipando o que ele ia falar. Poxa, eu ia falar isso. Falei, pois é. Aí a psicologia é importante, tá, gente? Aí vou defender o meu aqui, né? Você sabe que eu sou psicóloga, Fê. Vou defender o meu. A psicologia é muito importante nessas horas. Fê, vamos lá. Eu quero saber de você, como é que você vê a relação entre a construção de presença digital e a eu vejo estratégia de que você tem uma comunicação mais estratégia de ampla de um político? comunicação, né? Assim, ampla, um guarda-chuva, e a reputação e presença digital tá ali embaixo, né? Então, ela é uma parte da construção da reputação, da comunicação, né? Grande, né? Não pode, eu vejo muito isso acontecer às vezes. Você tem a rede social falando um assunto e você tem a parte de assessoria de imprensa falando de outro, né? Você tem esse conflito. Eu acho que tudo tem que andar junto, mas o que eu levo assim como Uhum. inicial, a fundação que você vai fazer para construir sua presença e reputação digital é o seu posicionamento, né? Posicionamento não é posicionamento político, sou desse, daquele partido, não. Né? É uma série, uma soma, né? Que você também fala de posicionamento bastante, mas é ali que vai guiar. E aí você tem tanto a offline, né? A comunicação grande, a comunicação interpessoal, a comunicação com seus pares, com seus eleitores e tudo, e a comunicação digital está ali dentro. O que não pode é cada um ir, né, para um lado diferente. Então, é bem importante que elas estejam ali conexas. Uhum. Então, eu acho que grande dica é essa de vamos fazer uma ação? Então, como é que a gente vai fazer essa ação? E aí entra a questão da presença digital e volto de novo nos pontos de contato. Então, a mesma ação nos diversos pontos de contato, variando o quê? Variando o formato que você vai entregar. Né? Claro, se você vai fazer ali um blog, é diferente de um release, que é diferente de um vídeo para o TikTok, que é diferente de um post para o Instagram, que é diferente ali do Facebook.
Então, eu acho que a questão desse posicionamento é muito importante, né? E é o posicionamento que você falou. Não é, eu não preciso fazer posicionamento político o tempo todo, mas eu tenho que me posicionar, eu tenho que posicionar a minha imagem política. Vocês entendem a diferença? Então, assim, o posicionamento político são pitadas ali no meio daquele calendário editorial que você falou. Aí eu posso fazer posicionamentos políticos. Mas eu posso fazer posicionamento político, posso fazer posicionamento daquilo que eu acredito, eu posso fazer um posicionamento daquilo que eu penso. Né? Enfim, Do que você existem pensa diversas da vida, formas de do que você gosta de posicionamento. ler, o que E você aí também gosta você de vai. fazer fora, né? Tudo faz. Isso. E aí você vai diversificando o seu posicionamento. Então, guarda isso na sua cabeça, se você é assessor. Posicionamento, tem que fazer o posicionamento do político. É o posicionamento do estilo de vida dele, é o posicionamento político, claro, é o posicionamento do que ele pensa do futuro, é um posicionamento do que ele pensa sobre melhorias, né, dentro da atuação dele. Então, começa a pensar nisso, por favor. Começa a pensar nisso. Nareli, você quer exemplo? Você quer exemplo? É isso? Ah, Nomes, mais nomes de uma pessoas boa. que se posicionam. Vamos Os pegar bons. aqui. Se você pegar, Maria, a lista dos 10 deputados federais mais votados da última eleição. Eu tenho até uma postagem sobre isso. O que aprender com os 10 mais votados. E os 6 senadores mais bem votados. Você sabe o que eles pensam, né? Porque o posicionamento também se relaciona ali com o público que você quer alcançar, né? Você tem, por exemplo, o que que Guilherme Boulos Uhum. e a própria Carla Zambelli têm em comum, né? Eles têm posicionamentos claros, você sabe quem defende ali, né? Estilos de vida claros, gostos Uhum. pessoais, você sabe o que cada um defende só de eu falar, né? E os nomes, para quem, claro, gosta de política e ouve Uhum. minimamente isso, né? Mas você pode ver que não tem um de direita ou um de esquerda, mas eles têm, claro, o posicionamento deles, né? Você consegue definir. O senador, e eles têm uma audiência, uma presença, reputação digital muito consolidadas, né? Entre os 6 senadores, você tem, por exemplo, o Camilo Santana, você tem o Nicolas Ferreira, que foi o mais, né? Eu acho que Nicolas é deputado federal. Mas você sabe quem são, porque eles são claramente bem posicionados. Isso, Independente do sentimento que isso te isso, desperta. Ou seja, se te exatamente desperta isso. sentimento, já mostra que tem posicionamento. É É, isso, Fê? é. Despertou sentimento, tem posicionamento. E aí, assessor, olha, presta atenção nessa dica de ouro da Fê. Como é que eu posso despertar, gerar sentimento, né, no eleitor com posicionamento? Olha como as coisinhas vão se encaixando. O que eu quero que ele sinta a meu respeito? Né? Quem não é base, né, não me interessa, mas assim, quem é da minha base? Né? Então, assim, quem é da base da Carla Zambelli, o que sente quando, né, vê elas falando? Quem é do Boulos, o que sente? Então começa a pensar nisso. E aí já vem, eu não posso deixar de lado a minha escuta como psicóloga, Fê, justamente falando disso, né, dessa emoção. Então a emoção, ela tem, e aí eu vou sair do script um pouquinho aqui e te fazer essa pergunta. Eu quero saber se a emoção, né, a emoção ela tá ligada ao posicionamento que está Faz ligado à sentido, construção sim. de Você sempre está reputação. ali Faz sentido em essa busca, pergunta? porque o que engaja é a emoção, né? O que gera conexão. Puxa, ele pensa como eu. Olha que ridículo isso que ele postou, né? Ou olha que você tem aquela reação. E eu lhe digo mais, emoções e sentimentos de alta intensidade tendem a viralizar, né? A ter mais engajamento. Você tem o Janones, por exemplo, com o fiscal do povo. Peguem, vejam aí no, quando ele bate, grita, né? Quando ele era deputado, como isso tinha assim, um poder de viralização absurdo. Porque você gera uma emoção, né? E a emoção é que conecta, né? E que faz tudo isso acontecer. Então, o que você vai gerar, por exemplo, ontem foi anteontem teve um discurso do Nicolas Ferreira no plenário da Câmara, que ele botou uma peruca, não sei se vocês viram isso, e ele fez. Ah, não, Mas se ninguém você não viu. viu, tudo bem, é Quase porque ninguém eu viu. sei que você pode não ver bem, né, aquele discurso dele.
Mas, assim, a história de botar uma peruca e gerar aquela sensação, né, de estranheza, a estranheza também é uma sensação, uma emoção que gera um poder de conexão também grande, né? Você também. Ninguém gosta de seguir quem é morno, né? Muito morninho. Vocês gostam de seguir quem é muito morninho? Tipo, pessoa blasé, né? É mais difícil você ter Uhum. uma conexão. Claro, não estou falando que você precisa sair gritando, todo mundo batendo, todo mundo, não é isso. Mas você tende a ter, quando você tem um posicionamento claro, forte, né? E sobre coisas também, sobre. Você tende a ter uma presença e uma reputação digital mais sólida. Então, assim, só para a gente finalizar aqui, para eu passar para a próxima pergunta. A emoção, ela ajuda a Isso. potencializar o Claro posicionamento na e cabeça das fixar, pessoas. né? Isso. Exatamente. Pe- Perfeito. Vamos para a penúltima pergunta. Agora, gente, tá voando. Fer, eu queria ficar com você 1 hora aqui. 1 hora mais até, tá? Maravilhoso. Pessoal, manda coraçãozinho se vocês estiverem gostando. Printa a live e manda coraçãozinho pra gente saber, porque assim, a gente só sabe se vocês estão gostando pelos comentários e se vocês mandam um coraçãozinho e tudo mais, aí a gente consegue saber. Então manda um coraçãozinho pra Fer. Eu tô amando aqui, né? Tô mandando meu coraçãozinho aqui agora. Mas ó lá, ó, já começou a subir os coraçõezinhos aqui. Printa, faz um print nosso também, coloca a gente nos seus stories. Eu vou recompartilhar vocês. Segue a Fer E também. Além do seu, Fer, tem o Políticos Digitais, né? Que também é o @Políticos Digitais, que é um coletivo de mulheres lindas, maravilhosas, empoderadas, que vale a pena seguir também. Tem bastante conteúdo, ó, conteúdo de gente que sabe aí. Então vamos lá, Fer, eu quero saber como é que o assessor pode monitorar a reputação. E aí agora a gente fala de um tema quente aqui, né? Como é que o assessor pode monitorar a olha, reputação é uma digital de um dica que eu dou político para e você, responder a assessor, possíveis críticas? né? Que você precisa monitorar, né? E como é que eu faço isso? Eu aprendi a fazer, inclusive, para poder você também ter argumentos de convencimento, né, do político e dizer, olha, isso aqui é importante, veja como isso performou bem, né? Alcançou o objetivo. Então, a minha sugestão é você fazer métricas mesmo, né? Análise de métricas. Então, a gente tem, né, uma metodologia na Políticos que a gente faz métricas semanais e mensais, onde a gente consegue ver se está crescendo, se não está crescendo como previsto, o que que teve mais, por exemplo, usando o Instagram, que é um dos canais que a gente usa, né? Que está usando aqui agora, a casa que a gente está agora, né? O que que foi mais compartilhado, o que que foi mais curtido, o que que foi mais comentado, né? Então é preciso que você vai criando o conhecimento dos padrões e eles se repetem. Então a sugestão é fazer métricas realmente semanais. A gente usa algumas ferramentas, um pacote de ferramentas. Eu particularmente gosto do Fetracker, né? Que eu consigo fazer buscas por palavra-chave, então tudo que sai eu consigo ver, inclusive comentários e respostas e tudo. Mas tem outros como Ninja Analytics, MLabs, Reportei, tem várias formas, mas a gente também faz toda a checagem manual. Eu, particularmente, gosto muito de ler os comentários de todas as redes, né? Responder, né? É necessário responder. É uma grande escuta social, é Isso. ouro para escuta E aí, social, é ouro para você criar os mesmo assim, de conteúdos, métrica, a enfim, gente entrega um é ouro. relatório semanal, faz um Fer, assim, zapitório, ó, isso aqui melhorou, isso aqui piorou. Olha, esse tipo de zapitório. Esse aqui, esse tipo de postagem que vem Zapitório aprovado, é tá ótimo. indo bem. Quando eu tenho Twitter no feed, tá indo bem, vamos fazer mais isso, vamos fazer menos aquilo. E vamos analisando. Métrica ajuda demais. Ô, Fer, falando em métrica, que às vezes pode ser um terreno um pouco arenoso aí para quem às vezes é uma equipe, né? Porque às vezes a pessoa ela faz toda a comunicação de um vereador, ela é uma equipe que o político não tem verba e não consegue liberar ali para comprar uma ferramenta, para e você trouxe um ponto importante aqui. Então, o que eu quero que você fale para mim? O assessor que não tem
como investir numa ferramenta paga. Como é que ele pode fazer esse monitoramento? Você falou que faz Você a tem as videoconferência e tal. ferramentas Conta um internas pouquinho das mais, eu acho que pode próprias ajudar. plataformas digitais. O Instagram, você consegue ver métrica nele sem pagar. Já tem uma parte interessante. O TikTok, no YouTube, tudo você já tem ali, né? O Facebook Insights, né? Você consegue ver na própria ferramenta muitos dados. E você pode fazer uma tabelinha de Excel, por exemplo, para ver crescimento de perfil. E todo dia você vê quanto cresceu, anota, né? E semanalmente faz um gráfico que o próprio Excel gera esse gráfico, dizendo se tem uma tendência de crescimento nas curtidas, por exemplo, nas reações, e ver quais são as postagens de destaque, né? Também da semana. Então, isso você faz isso manualmente, tranquilamente. A gente fez manualmente por anos, né? Então, e vale Não tanto a é pena. Dá um desculpa para trabalhinho, dá um não trabalhinho. Mas fazer, vale não é tanto a pena, porque eu desculpa. não digo assim, olha, eu não acho isso, não é porque eu acho que vai ficar bom. É porque eu tenho aqui que toda vez que eu faço isso, dá certo. Então vamos fazer mais. São dados. Isso é marketing. Isso é marketing. Marketing é dados, análise de dados para tomada de decisão. Se você não usa dados para tomar decisão, você está fazendo achismo e não marketing, tá? Então é muito importante que você faça. E assim, tenha consciência de que as ferramentas, elas facilitam o seu trabalho. Uma coisa que às vezes você leva 2 dias para fazer um relatório completo, a plataforma vai te trazer assim, ó, em minutos. Mas é possível fazer. Então, tenha essa consciência, comecem a virar a chave também de vocês para a questão de métricas, porque marketing político se faz com métricas. Se você não está analisando o perfil, se você não está trazendo dados para embasar os seus argumentos e a sua criação de estratégia, você não está fazendo marketing político, você está fazendo achismo. Tá? Então, presta atenção. Fer, vamos lá. Já que você falou disso, vamos para a última agora, né? Que a gente falou de ferramenta e tudo mais. Eu quero saber como é que você vê o futuro da Eu presença vejo da ele se reputação ampliando, digital para né? políticos. Por um lado, ele cresce, né? Cada vez mais a nossa população hiperconectada, como nós somos, cada vez com aumento maior do uso da inteligência artificial. Quem não sabe do chat GPT aí, né? Como isso vem vindo também. A gente muito conectado e isso, a presença digital vai ficando mais importante, mas por outro lado, um aumento também da regulação, né, dessas plataformas e de regras mais claras, né, para a política também, do que pode e o que não pode ser feito. Eu vejo assim, por exemplo, se a gente pegar as Big Techs, as 9 ou 11 Big Techs, Google, Apple, Amazon, aí tem a Alibaba, a Meta, a Microsoft e agora a Open aí, né, essas Big Techs, elas crescem, né? Quando elas tem algum concorrente, elas, por exemplo, o Snapchat e os stories do Instagram, ela não consegue comprar, ela produz, ela copia um pouco aquilo e vai crescendo, e a gente está cada vez mais dentro, né, desse mundo hiperconectado. Então, a presença e reputação digital nesse mundo que cada vez mais a gente está aqui na tela, ela é cada vez mais essencial. Se você pegar de novo quem se elegeu para proporcionais na última eleição para deputado federal, ou mesmo majoritários, eles tinham sim, quem teve a quantidade boa de voto, né, se elegeu bem, tinha presença digital sólida, né? Então, por quê? Porque é aqui que a gente está, né? Então, é cada vez mais importante. Mas e também tem esse outro lado, né? Elas, no começo, essas big techs e essas grandes plataformas, elas foram se desenvolvendo meio soltas, né? Havia assim, uma inocência em relação, também porque ninguém sabia direito o que ia dar, e produziu desastres incríveis também. Então, né, pensamento de guerras, terrorismo, tudo isso, o Brexit, Sim, tem até, é sim, bem interessante ver a sim. presença, né, como foi uma coisa forte, algumas eleições, o escândalo da Cambridge Analytica, né, tudo isso. Então, a gente vai ter, sim, uma maior regulação, o que eu acho bom, eu não acho ruim, né? E
necessário, né? Sim. A gente vê que isso aqui Eu também é uma concordo. comunicação, que nossos Tem que amigos estão lá dentro, mas Tem que aqui ter. não é uma coisa só pessoal, se ganha dinheiro e muito com isso. Então a gente precisa sim, ter esse cuidado para que realmente sirva para nosso processo democrático e não manipule ele, né? Então eu vejo que são dois caminhos. O que eu vejo, Fê, é que o futuro é agora. O futuro é agora, né? O futuro é agora por quê? Porque as pessoas estão hiperconectadas, porque a inteligência artificial está evoluindo num nível absurdo e agora, além de outras pessoas, em breve a gente vai começar a concorrer com avatar, né? E já tem muito isso no TikTok, onde é um perfil que não tem uma pessoa aparecendo, é o avatar aparecendo. Então, agora mais do que nunca, né, falando um pouquinho de inteligência artificial, agora mais do que nunca, o que vai diferenciar o político é a presença dele, é o posicionamento dele. Pode Mas, chamar de autenticidade, pode chamar de borogodó, chama do que você quiser. Mas é o posicionamento dele. É a pessoa sabe o que o político pensa, né? Ou ele mostra aquilo que as pessoas querem, né? Porque, né, também tem essa. Ele mostra aquilo que as pessoas querem que pensem sobre ele. Então, tenha essa consciência, tá? E aí a gente já vai encaminhando para o final, né? Eu quero cumprir a meia horinha, é um papo curtinho mesmo, né? E aí a hora do jabá, faço o meu de cá, você faz o seu daí. O jabá de hoje, gente, já que a gente falou de presença digital, ó, é o calendário de conteúdo para perfis políticos. Então tá em dúvida, não sei, Gisele, meu mão Deus do céu, na eu não sei roda. o que postar. Gente, olha isso daqui, ó. Aqui, ó. Mão na roda para você criar. Se você ainda não tem o calendário, link da bio, R$ 97. Hoje eu vou dar desconto para vocês. Cupom Confia na Tia, 10% de desconto aí de fazer o jabazinho. Ó. Então, calendário de conteúdo para perfis políticos. Aqui tem 9 tabelas onde você pode ir pegando e construindo, e fazendo isso que a Fer falou. Olha, esse mês a gente vai focar nisso, esse mês a gente vai focar naquilo. Então, Então, a fiz o meu gente jabá de tem um cá, Fer, coletivo, faz o né? Eu, a seu Amanda, jabá a daí, por Tami, favor. a Luana e a Paula, e que é o Políticos Digitais. Quero chamar vocês para seguirem os perfis, onde a gente também faz consultoria. Eu amo, A amo esse arroba. gente Desculpa te trabalha interromper, mas esse também arroba é a gente demais. tanto tem possibilidade, pacotes de planejamento, posicionamento, como traçar o posicionamento, né? Existe uma metodologia que a gente aplica de como descobrir um posicionamento, onde você tem ali a interface entre você, seu eleitor, e o que você defende. E a gente usa também muito arquétipo, né? Você que é psicóloga, a gente gosta de usar muito dentro disso aí, do posicionamento dos arquétipos na comunicação política até soluções completas de execução mesmo. Então, a gente coordena uma equipe multidisciplinar e profissionais, onde a gente entrega esses resultados, desde o pensar até na postagem feita, comentada, compartilhada e a métrica mostrando que ela funcionou. Então, segue lá. Qualquer dúvida também estou à disposição no meu perfil e no perfil da Políticos, que a gente vai falar com vocês. E agradecer demais, Gisele, essa oportunidade de estar aqui com você. Muito Eu que agradeço. Que aula, né? A pessoa ainda tem a coragem de agradecer a aula que ela deu aqui, né, gente? Por favor, Fer, repete para mim o seu arroba O para as meu pessoas é seguirem, tanto o Fernanda seu quanto o do Cornils, coletivo. Cornils, né? Ou perfil parlamentar, e políticos digitais, que é o arroba do coletivo. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos. Mar... Maravilha. Ó, estão pedindo foto para print. Vamos lá. Sorria, Fer. Print, galera. Ah, o Rio merece. Porque senão depois vocês me põem com uma cara, assim, muito de... Então vocês deixam a gente bonita, que também é a vaidade, né? Como você mesmo falou, Fê, a imagem faz parte de toda a composição da reputação. Então vocês pegam aí uns prints bonitinhos da gente. Fer, muito, muito obrigada, muito obrigada, né? Já vou deixar à disposição aí você para responder perguntas. Pessoal, se tiver uma pergunta, vai lá,
vai lá nos dois perfis, pergunta que elas estão ali para responder, vai no Políticos Digitais que elas respondem para vocês. E a ideia realmente é passar conhecimento para vocês. Fer, muito obrigada. Estou encerrando aqui. E amanhã beijo. estou com vocês em mais uma live.